Fala galera, Samuel aqui do Trilho do Artista, e nesse vídeo eu quero falar para você como você deve pensar a sua carreira de modo geral. Eu converso com muitos artistas e vejo que eles se perdem no planejamento mesmo do seu projeto. Eles não sabem qual é a etapa inicial e não sabem qual é a etapa final. Sendo assim, acaba que eles vivem uma carreira confusa, e confusão gera ações erradas, e ações erradas não geram resultados. Então resolvi fazer esse vídeo para mostrar para você quais as etapas que você tem que pensar para trabalhar a sua carreira. A primeira etapa é a fase de produção. E o que é essa fase de produção? São os dados de você como cantor. O estilo que você canta sertanejo, rock, MPB, os artistas referência do seu trabalho. Por que você tem que definir o artista referência? Porque é a partir dele que você vai definir o seu método de trabalho e vai definir o seu público-alvo. Sabendo qual artista é referência para você, consequentemente, o seu público-alvo vai ser semelhante ao dele. As músicas que você vai ter que gravar vão ter que ser semelhantes ao dele. Então, saber quais os artistas que são referências para você é uma etapa importantíssima para a segunda fase aí de produção de sua carreira, que é a fase de definição de público-alvo. Quem são os potenciais fãs ideal da sua carreira? Quem é o público-alvo da sua carreira? Entender exatamente quais histórias esse público vive, o que eles consomem, onde eles escutam a sua música, é rádio, é plataformas de streaming, é redes sociais. Saber disso antes da gravação de material é importantíssimo. E agora vem a outra fase. Depois de respondido essas perguntas, depois de você ter em mente essas fases claras, a fase de gravação, que é você vai definir qual projeto você vai lançar. É um CD, é um EP, é um single. Isso aí também tem que ser estudado porque isso aí tem que encaixar dentro do seu orçamento. Eu recomendo para o artista de início de carreira lançar singles. Por quê? O investimento é restrito, tem que investir na outra etapa lá que é a distribuição, porque não adianta você gravar um single e ninguém escutar, não chegar a ter esse fã ideal que você definiu. Então, definido o primeiro projeto a se lançar, vamos supor que aqui nesse caso nosso é um single, você vai planejar a produção dele. Então, quem vai ser o produtor musical, quando você vai reunir com ele, que dia é a gravação, antes tem a escolha da composição, qual música vai ser gravada, essa música está ligada com o seu público-alvo. Definido essa fase de produção, vai para a parte de execução, E aí você precisa organizar o seu dia a dia para que essa parte de produção seja feita. Então, gravação do áudio, das vozes, você vai definir a produção audiovisual, que é o clipe, você vai gravar um clipe, que isso aí também tem que estar dentro do planejamento. E também esse projeto de inicial tem que ter uma data de início e uma data de fim. A segunda etapa que você tem que entender na sua carreira, que muitos artistas, essa aí é até a principal, que muitos artistas se perdem, é na fase de distribuição do seu trabalho. Porque não adianta você gravar a sua música e ela não chegar até os seus potenciais fãs. Então você tem que colocar no papel quais as ferramentas que você vai utilizar para divulgar a sua música. Internet, rede social, YouTube, plataformas de streaming, rádio, televisão. Você tem que ter isso no papel. Isso também tem que estar dentro do seu orçamento. Se você tem um orçamento pequeno, você vai escolher plataformas de streaming, redes sociais e YouTube. E aí, qual o planejamento de distribuição dessa música? Quanto você vai investir, por exemplo, em rede social? Qual região você vai investir nas redes sociais? Qual estratégia você vai usar no YouTube? Qual empresa que você vai distribuir as músicas nas plataformas de streaming? Então, essa é a segunda fase do planejamento da sua carreira. E isso se repete para qualquer novo projeto. Lançar um CD mais para frente, você passa por essas mesmas fases. Tá com um orçamento maior, vai passar por essas mesmas fases. A terceira fase aí, a fase de consumo. Você definiu onde que você vai colocar suas músicas, você vai analisar se as pessoas estão escutando a sua música, se as pessoas estão fazendo um download, se elas estão assistindo um videoclipe no YouTube, se elas estão escutando a música na rádio.
é o momento de você se tornar conhecido, é o momento de você se tornar relevante no mercado. Essa é a fase que você tem que ter também um período de início e de fim, onde as suas músicas vai estar rodando nas áreas de distribuição, onde as pessoas vão conhecer o seu trabalho, para aí sim você partir para a parte de comercialização. Essa parte é onde começa a venda do seu trabalho. Baseado de onde você está sendo consumido, a região que você está sendo consumido, existem diversas casas de show, existem diversos contratantes. E aí, você tendo um público ao redor dessas casas de show, ao redor desse contratante que te consome e que você é relevante para esse público, você tem que entrar em contato com o contratante, mostrar isso para ele, que aí ele vai entender que você tem valor. E aí você vai conseguir pedir o cachê que você quer, você vai saber mais quanto você vale, você vai saber quantas pessoas você leva para casa de show. Então, e todo o processo de carreira seu funciona desse jeito: produção, distribuição, consumo, comercialização. E isso começa em um âmbito menor, né, com investimentos menores, e quanto mais dinheiro você ganhar e saber investir, mais alcance vai ter esse trabalho. Sabendo que você tem um público nas regiões que tem a casa de show, aí é simples, é só fazer o contato com o contratante e mostrar isso para ele, que ele vai querer te contratar, porque vai gerar resultado para ele, ele vai ficar feliz, vai querer te contratar mais vezes. Você vai com outro contratante, é a mesma coisa, porque você está levando o público, que você tem um público que te consome, e aí a coisa começa a acontecer. E se alguma coisa deu errado nesse processo? Você vai repetir ele, porque teve uma falha em alguma etapa. E aí você vai ver qual etapa pode ter ocorrido essa falha. Foi na música, a música não foi consumida? Foi na distribuição, faltou um investimento maior? Foi na fase de consumo, as pessoas não estavam gostando, não estavam engajando com a música? Ou foi na parte da venda que eu não fiz os contatos com os contratantes certo ou a minha abordagem foi errada? O processo, galera, se repete para o resto da sua carreira. Então, entendendo esse processo, você começa pequeno, vai repetindo ele e vai fazendo da maneira mais perfeita possível para você chegar no patamar que você quer. Então, esse é o cenário que você tem que ter em mente para trabalhar a sua carreira. E eu queria mostrar aqui para vocês como funciona o mercado da música. Então, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira, se ele te ajudou a clarear o cenário que você tem que trabalhar, deixa o seu comentário aqui, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa de assistir esse vídeo. Você mostrando isso para mais pessoas nos motivam a produzir mais esse tipo de conteúdo e é sinal de que esse conteúdo é de valor para vocês, tá bom? Então, abraço, tudo de bom e até mais.